Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos estamos na jornada do curso de pós-graduação em Gestão em Educação à Distância, na trilha Avaliação em Educação à Distância. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de 40 anos, cabelos pretos na altura do ombro, estou trajando um vestido num tom pastel com uns passarinhos de origami e um terninho vermelho. O meu sinal na comunidade Libra é Anabela e nesse episódio nós estaremos tratando sobre avaliação institucional, um dos elementos que compõe o processo de avaliação para você que será ou já é gestor em educação à distância. Então vamos acompanhar aqui as nossas apresentações. Bom, a gente tem aí a avaliação. Já passamos pelo eu quero saber, comece por aqui, como e estamos no episódio quais os sinais. Os sinais são o Sistema de Avaliação Nacional de Cursos. Nós já vimos que a gente precisa alcançar aí nota 5. Então, como que a gente alcança essa nota 5? Como que acontece esse sistema de avaliação? Qual a relação desse sistema com a instituição, com o projeto pedagógico do curso? E para discutir sobre isso, esses instrumentos de avaliação organizados pelo INEP e pelo Ministério da Educação, a gente tem um convidado especialíssimo, que é o professor Valdson Amaro Lima, que está na coordenação da gestão de educação à distância do Instituto Federal aqui de Rondônia e é examinador do MEC, avaliador do MEC. Então, seja bem-vindo, Valdson, uma alegria imensa ter você aqui, é um trabalho para você chegar aqui, é uma agenda cheia, então... Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Anabela, muito gentil. Olá, pessoal, como vão vocês? Espero que estejam fazendo uma excelente jornada nessa trilha, né, da avaliação da educação à distância. Como a professora já mencionou, eu sou o professor Valdson Amaro Lima, eu sou professor deste campus, do campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Rondônia, e além de professor, eu também sou gestor, né, atuo na gestão dessa instituição desde que ingressei em 2014, no momento ocupo a diretoria de educação à distância do Instituto. Vou fazer a minha audiodescrição para vocês. Eu sou um homem pardo, de cabelos originalmente castanhos, no momento eu utilizo a cabeça raspada, eu tenho 1,63 m de altura e eu trajo nesse momento uma camisa social listrada, né, na tonalidade azul. O sinal que me representa, né, na comunidade surda é Valdson, tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho, né, sobre os sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é um importante mecanismo que foi colocado à disposição da sociedade com vias a melhorar a qualidade da educação brasileira. Agradeço muito o convite, professora Anabela, de poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa nossa perspectiva em relação à avaliação. Bom, é sempre uma honra, é uma alegria, porque o Valdson tem larga experiência aí na gestão, inclusive na gestão em educação à distância e como examinador no Ministério da Educação. E a primeira pergunta que eu vou fazer para iniciar nossa conversa, Valdson, é justamente assim, há sempre um dilema, né? Avaliar é medir, a gente tem que medir, a gente tem que tirar a nota 5, por que a comunidade institucionou, o Ministério da Educação instituiu a avaliação de cursos, né? Qual a intenção, qual o propósito de você ter uma avaliação de cursos para, especialmente falando que a avaliação se dá para os cursos de graduação, especialmente? Na verdade, Anabela, nós temos avaliação em todos os níveis de ensino
no Brasil, né? Então, a gente tem o sistema de avaliação da educação básica, que é a prova, né, que é realizada pelos alunos. A gente tem o Enem, que originalmente foi colocado como um mecanismo de avaliação do ensino médio, né? Hoje ela tem uma outra roupagem. E dentro da perspectiva da avaliação na educação superior, nós temos aí o ENAD, né, que também faz parte desse sistema, a avaliação institucional e a avaliação de curso, né? Então, a gente tem a avaliação em diferentes níveis, diferentes perspectivas. A pós-graduação Lato Sensu e os cursos técnicos, eles ainda não têm um sistema de avaliação direcionado especificamente para eles, mas eles compõem o bojo do desempenho da organização da instituição de ensino ao longo do seu processo de credenciamento e recredenciamento de cursos, né? Eles são olhados também. E o stricto sensu, que também passa por avaliação. Então, a gente tem avaliação em diferentes níveis, em diferentes perspectivas e considerando diferentes instrumentos, né, pensados para cada um desses níveis. E aí, respondendo, né, a questão a respeito da que você traz para a gente sobre por que avaliar, né, o que é avaliar. Por que a gente tem que avaliar um curso? Exato. Bom, a perspectiva da avaliação, ela é importante para a gente no sentido de a gente ter aí uma análise, né, em três perspectivas iniciais. Primeiro, né, a avaliação no sentido de verificar o cumprimento de compromissos assumidos pela instituição de ensino, né? Que são colocados lá no PPC originalmente. No PPC e no PDI também, né? Então, quando a instituição de ensino elabora o seu plano de desenvolvimento institucional, ela estabelece lá objetivos e metas, né, a serem cumpridas pelo período de 4, 5 anos, né, que compõe aí o plano de desenvolvimento institucional. Da mesma forma, quando a instituição elabora um projeto pedagógico de curso, um PPC, ela estabelece ali objetivos e metas a serem alcançados em relação, por exemplo, ao perfil de egresso dos nossos alunos, né? Então, quando é um contrato, né? O projeto pedagógico de curso é um contrato. A instituição, quando ela define ali um perfil de egresso desejado, ela sinaliza que ela vai percorrer um caminho no sentido de atender aquele perfil que foi colocado. Assume um compromisso de que vai disponibilizar um profissional com aquelas competências. Exatamente isso. Então, esse é um compromisso assumido, né? Além disso, o projeto pedagógico de curso, ele define, por exemplo, a metodologia pela qual o curso vai ser desenvolvido, vai ser ofertado aos alunos, ele define o sistema de avaliação, ele define a matriz curricular do curso, e então ela assume no projeto pedagógico compromissos, né, de qualidade em relação àquela proposta de curso. Então a avaliação ela vem no sentido, primeiro, de verificar se esses compromissos assumidos, eles estão sendo de fato cumpridos, eles estão sendo de fato alcançados pela instituição, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que a avaliação, ela é também um instrumento para a melhoria da gestão das instituições. Então, quando a instituição ela recebe uma comissão avaliadora, ela recebe um relatório de avaliação, seja a autoavaliação, né, institucional, que é uma avaliação interna, seja a avaliação externa, que é a avaliação realizada pelo Ministério da Educação por meio do INEP, é uma oportunidade da instituição voltar-se para si mesmo, voltar-se para o resultado daquela avaliação e verificar os pontos aonde ela tem tido um bom desempenho, né, onde ela tem conseguido atingir os seus objetivos, os seus contratos, os seus compromissos assumidos, e aonde ela precisa melhorar, né? Então, é também uma forma, um instrumento de a gente melhorar continuamente a gestão das instituições no sentido de um objetivo maior, que é uma educação de qualidade a ser oferecida à nossa sociedade. E um terceiro ponto eu destaco, que seria a importância disso para os alunos. Então, quando um estudante está buscando uma instituição, quer fazer um curso de graduação, mas ele não sabe ainda qual instituição ele quer fazer,
qual curso ele quer fazer, o resultado de avaliações anteriores em relação ao curso, à instituição, ele é importante. Então, nós, enquanto estudantes que somos, né, nós sempre queremos fazer parte de um curso, de uma instituição que tenha qualidade no seu processo de ensino. Então, é uma forma de dar transparência para a sociedade e auxiliar os alunos também na sua busca por cursos que tenham qualidade aderente àquilo que eles procuram no seu processo de formação. Então, eu destaco essas 3 perspectivas da avaliação como extremamente importante para a melhoria da qualidade do ensino, para a melhoria da qualidade da educação de uma forma geral, né, no Brasil, e que vai além de simplesmente medir, ou que vai além de simplesmente ter ali um atendimento à legislação, né, embora esteja posto na legislação a necessidade, a obrigatoriedade de você passar por esse processo, mas, para além disso, é uma oportunidade de fato, observar e trabalhar a melhoria da educação de uma forma mais ampla, né, com base, claro, em alguns critérios pré-definidos inicialmente, do que seria considerado aceitável em termos de qualidade para cada indicador, para cada dimensão que é observada nos instrumentos de avaliação, que foi feito a partir de estudos, né, com pesquisadores da área, mas que dão um norte, dão um direcionamento para as instituições sobre qual é o caminho a ser seguido, né, para poder você obter ali um indicador de qualidade da educação. Então, é possível dizer que, para a sociedade, é um instrumento garantidor da qualidade daquela oferta, daquela educação, né? Garantidor da qualidade daquela educação que está sendo ofertada, e para a instituição é um processo necessário de conhecimento, reconhecimento e planejamento. A gente poderia dizer que a avaliação é nessa perspectiva, então, né? A avaliação institucional. E aí você falou assim, olha, que nós temos a avaliação interna e a avaliação externa. Você poderia descrever para a gente qual a diferença entre as duas e qual a importância das duas a partir da análise dos instrumentos do Ministério da Educação e do INEP? Claro, vamos falar um pouquinho sobre isso então. Me conta tudo, Quero saber, gente, olha, tem que, né, aproveitar o examinador do MEC que está aqui para a gente descobrir os detalhes aí e utilizar o instrumento a favor da instituição, vocês que são gestores. Muito bem, professora. Então, nós temos a avaliação interna, que ela está voltada mais para um olhar sistêmico da instituição sobre si mesmo, né? Então, é aquela avaliação que é feita anualmente, né? A partir da perspectiva dos alunos, dos professores, né, de quem compõe ali, dos servidores técnicos administrativos, né, todo mundo que compõe ali o dia a dia da instituição. E né? a instituição que realiza. É não há interferência externa, no caso, né? Não há um procedimento externo. Exatamente. Nós temos na instituição, todas as instituições de ensino superior, né, eles devem ter uma comissão permanente de avaliação, que é a nossa CPA, né, a chamada CPA. Essa CPA, ela é composta por representações de diversas categorias, estudantes, professores, técnicos administrativos, membros da sociedade civil, né, comunidade externa, normalmente alguma organização empresarial, alguma organização da sociedade civil que tem uma relação mais próxima com a instituição, né, participa desse processo, e essa comissão, ela é responsável por definir o instrumento que será aplicado na instituição, né? Então, existe um direcionamento a partir do MEC, né, sobre quais são os critérios que precisam ser observados na avaliação institucional, mas a comissão ela tem uma certa autonomia também para poder definir que tipo de perguntas vão ser feitas, né, que tipo de critérios serão observados nessa avaliação. A partir disso, essa própria comissão, ela aplica anualmente uma pesquisa com os alunos, com os professores, com os servidores, né, de uma forma geral, para poder avaliar, buscar essa perspectiva de como a comunidade percebe a instituição sobre aqueles itens que estão sendo avaliados. Isso gera um relatório, né, normalmente um relatório geral e um relatório por curso, né, separado, onde a gente tem ali uma dimensão de como essa comunidade avalia a instituição e um direcionamento para a gestão da instituição, que não precisa ficar esperando a comissão externa vir
para poder dar um direcionamento sobre o que está sendo feito de bom ou que pode ser melhorado na gestão da instituição. A próprio relatório da Comissão Permanente de Avaliação da nossa CPA, né, a comissão própria, ela pode servir, ela deve servir como esse instrumento, né, para poder direcionar a gestão no sentido do que pode ser melhorado já no dia a dia da instituição. Interessante lembrar que essa proposta que constituem as comissões próprias de avaliação, ela tem esse viés de avaliação 360, que é uma avaliação em que tem todos os olhares dos envolvidos. Então, como o Valdson falou, tem a comunidade externa, tem o aluno, tem a gestão, tem os professores. Isso é uma organização de avaliação 360, ou seja, todos avaliam, todos que estão envolvidos avaliam o que está no contexto, que está no bojo do que está sendo ofertado. E também, como você falou, não é necessário esperar, né, que a avaliação externa chegue. Um dos objetivos é justamente isso, você melhorar o processo até que a avaliação externa venha em loco. Você perguntou qual que é a diferença entre elas, as duas são importantes? As duas são extremamente importantes, né? Porque quando você recebe a avaliação externa, a instituição ela está tendo alguém que não faz parte do seu processo, que não está todos os dias ali no cotidiano da instituição, olhando, observando como que as coisas estão acontecendo para poder emitir um relatório diagnóstico, né? Mas é alguém que ela não está no dia a dia e tem coisas que só quem está no dia a dia sabe como acontece, né? Tem coisas que só quem está no dia a dia pode, de fato, opinar e direcionar a respeito da melhor forma de conduzir esse processo. Porque quem vem para ficar 3 dias na instituição, que é o caso da comissão avaliadora, ela vai ter um recorte da realidade, né? Ela vai ter um panorama geral sobre como a instituição funciona, mas que não é um panorama tão amplo em relação a esse cotidiano, a esse dia a dia. Então, a CPA, ela é extremamente importante também nesse sentido, né, de quem está dentro poder fazer esse processo de participação, de direcionamento em relação às necessidades de melhoria da instituição e poder prover, né, elementos para poder, de fato, auxiliar nessa condução aí em busca dessa qualidade da educação, né? A comissão externa, por outro lado, ela vem no sentido de também olhar, né, o cumprimento dos compromissos assumidos, olhar como que tem sido a condução do processo na instituição em relação aos cursos, né, especificamente, que estão sendo avaliados naquele momento, mas como eu falei, é um olhar externo, né, alguém de fora olhando como que a sua casa está funcionando, né, como que a casa está organizada. E nesse sentido, assim, existe, claro, um ganho muito grande de você ter pessoas com outras perspectivas, outras vivências de outras instituições que de repente já passaram por situações aonde essa instituição está passando no momento e que pode de fato auxiliar, né, direcionar no processo a partir de um relatório, mas que ele vem no sentido de complementariedade, né? Então as avaliações elas se complementam, tá? Nesse processo de qualidade que é buscado. Bom, falando de complementação, então vamos entrar no tópico específico que é a avaliação externa. Então a gente acompanha aqui no slide, olha só, o nosso sistema de avaliação, ele tem basicamente, ele é orientado, como a gente já tratou, pela portaria normativa número 840 de 2018, que está vigindo, a instrução normativa 4 de 2018, mais recente, a lei número 14.375 de 2022. E o instrumento de avaliação externo, especialmente o de curso, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer dimensões avaliativas. Essas dimensões, já fizemos uma abordagem aqui, são 3, e elas vão tratar sobre a organização didático-pedagógica, o corpo docente tutorial e a infraestrutura. E aí eu pergunto para o Valdson, como é que é esse processo, Valdson? Quando chega, quem chega, como é que começa, aonde vai? Porque, embora seja um instrumento que está disponível no site do INEP, que todos têm acesso, né, que quem é o pesquisador ou procurador institucional deve ter conhecimento para justamente guiar a avaliação interna, alinhada com o instrumento externo, mas de qualquer jeito vem aquela lembrança de que parece uma prova,
O curso vai passar por uma prova e a gente fica com aquele receio, né? Numa aula recente, a gente fez uma nuvem de palavras e os alunos colocaram como o que significa avaliação para você? Tortura. E a gente ficou com tortura, né? O objetivo não é esse. Justamente para desmistificar esse processo é que a gente está aqui conversando com o Valdes. Então, como é que é esse processo para quem porventura não conhece, para quem está aí adentrando o mundo da gestão da educação à distância e dos cursos, como que isso acontece? Tá. Então, é importante a gente falar que a avaliação ela começa antes da visita, né? Então, o sistema de avaliação que vocês devem ter que tomar conhecimento a partir da portaria e da legislação que a professora já mencionou, né? A legislação que embasa o processo de avaliação. Então, existem fases ali pré-definidas na legislação em relação a esse processo de avaliação. E existe uma distinção entre instituições privadas e instituições públicas nesse processo, né? Porque as universidades e institutos federais são dotados de autonomia para abertura de cursos, né? As faculdades, né, as instituições privadas que não atingiram o status de universidade, elas não têm essa autonomia. Então, a avaliação ela acontece antes da oferta do curso, que é a avaliação que a gente chama de autorização, e ela acontece também após, que é o de reconhecimento, né? No caso das universidades e dos institutos, a gente só passa pela avaliação de reconhecimento. Mas isso implica no processo antes da visita, né? Que é do cadastramento do curso no sistema. Então, toda instituição que vai abrir um curso novo, né, de graduação, ela precisa fazer o cadastro desse curso no sistema EMEC, que é o sistema do Ministério da Educação, né, voltado para esse propósito. E aí, a partir desse cadastro no EMEC, é que a gente tem lá toda a parte de direcionamento em relação ao processo de avaliação. Então, se é uma autorização, a instituição, a faculdade, ela vai cadastrar o curso no EMEC e solicitar a visita para a autorização do curso, né? E aí segue o trâmite do processo lá no INEP. Uma Qual coisa o prazo importante... médio, assim, depois que a instituição cadastra no EMEC, se estivermos falando aí de, né, uma instituição que carece da autorização, qual é o prazo médio a partir do momento que cadastrou no sistema para ela receber aí essa autorização? 4 a 8 meses, tá? Depende um pouco do fluxo, né, de demanda do INEP, depende também da disponibilidade dos avaliadores. Porque a composição das comissões, ela é feita de modo às cegas, né? Então, tem alguns critérios filtros, por exemplo, um avaliador, ele não pode fazer parte da região, ele não pode morar na região onde a instituição está localizada. Então, exemplo, eu moro no norte. Eu nunca, jamais irei avaliar alguma instituição do norte. Né? É uma perspectiva de garantir imparcialidade, né? Evitar direcionamentos. Exatamente. Então, existe esses filtros iniciais, né, em relação, por exemplo, à localização do avaliador, em relação à formação do avaliador, né? Eu sou da área de administração, então, em tese, eu só posso avaliar os cursos... Em tese não, né? Na prática, eu só posso avaliar em tese e na prática. E na prática. Eu só posso avaliar os cursos da área de gestão e negócios, no caso dos tecnólogos, né? E o curso de administração, no caso do bacharelado, né? Por conta dessa vinculação com a formação do avaliador. Então, isso é um filtro, né? É um filtro inicial. Um outro filtro inicial, por exemplo, é que para avaliar um curso EAD, o avaliador ele precisa ter no mínimo 1 ano de experiência em cursos EAD. Então, é um outro filtro. Justamente para ele conhecer a dinâmica da educação à distância, que é diferente da dinâmica de um curso presencial. Exatamente. Então, ele precisa ter essa formação na área do curso. No caso do tecnólogo, ele precisa ter também experiência mínima de 1 ano atuando em cursos tecnólogos. E no caso de EAD, ele precisa ter também experiência mínima de 1 ano atuando em EAD. Então, esses são filtros iniciais que acabam, de certa forma, protelando um pouco o processo de avaliação, porque não tem uma disponibilidade o sistema ele vai eliminando pessoas, né, do banco de avaliadores até ele conseguir formar uma comissão aderente com esse perfil, com esse filtro pré-requisito. Uma outra coisa é que pelo menos um membro da comissão precisa ter título de doutor. Né? O outro pode ser mestre. No caso de instituição privada, né, de curso de instituição privada, pelo menos
um membro tem que atuar na instituição e na iniciativa privada, e no caso da instituição pública, pelo menos um membro tem que atuar na iniciativa pública. Então, percebam que não é tão simples assim para o INEP. O filtro para o outro lado da gestão, né, que é a gestão do INEP, do MEC, também não é simples realizar o procedimento e garantir, né, a aplicação desses filtros no sentido de garantir a imparcialidade, garantir que o processo vai ser transparente, que o processo vai ser público, que o processo vai ser adequado com a realidade e as características da instituição. Então, para o INEP também não é fácil, né, fazer a gestão desse processo, é por isso que os prazos, muitas vezes, eles extrapolam um pouco aquilo que está pré-definido, né, inicialmente, em relação a essa organização. Mas, enfim, a partir do momento que existe esse protocolo, né, para poder a instituição receber a comissão avaliadora, né, então passa-se a esse momento de composição da comissão, que obrigatoriamente precisa seguir esses filtros que eu mencionei para vocês, e acaba com a composição da comissão, a gente tem aí, enquanto comissão, o prazo mínimo de 10 dias antes da visita para poder contactar a instituição, informar qual que é o período da visita, informar a nossa agenda, né, porque aí a gente vai propor, por exemplo, o horário que a gente vai se reunir com os alunos, o horário que a gente vai se reunir com o corpo docente, com o corpo tutorial, com o corpo técnico, né? Então existe uma agenda a ser cumprida ali. Não é uma visita da surpresa, avaliação, né? Tipo, ui, o MEC chegou. Não, jamais. O INEP está aqui. Não é, até porque a pretensão, como a gente conversou já, não é essa de... não é bem medir, não é bem corrigir, mas no sentido colaborar com o processo de gestão da instituição e atender, né, garantir os direitos à qualidade da educação que é ofertada à sociedade. Exatamente. Não é função do INEP, nesse momento da visita, fiscalizar. Então, não é o intuito da comissão fiscalizar, né? A comissão, ela vem no sentido de relatar, né? Eu falo sempre isso nos nossos trabalhos. A comissão, ela é uma relatora, né? Ela vem para a instituição para observar como que as coisas estão acontecendo e para fazer o seu relato por meio do formulário de diagnóstico. Se vai ser tomada alguma medida, né, posterior a essa visita, ela é tomada pelo próprio INEP, né, com as suas comissões de avaliação interna, lá específico voltado para isso, né, que a partir do relatório dos avaliadores vai observar como que as coisas estão acontecendo e tomar alguma decisão em relação a aquele processo, né, ao determinado curso. Mas a comissão em si, ela não tem papel fiscalizatório, ela não pode sequer adentrar no mérito de dar dicas, por exemplo, para a instituição ou julgar alguma ação da instituição naquele momento da avaliação, né? Ela é tão somente para observar e relatar como as coisas estão acontecendo e compor a partir disso o seu relatório que vai ser disponibilizado ao INEP. Agora eu fiquei curiosa, Waldson. Aí a comissão faz esse relatório e esse relatório, então, ele tem um diagnóstico e recomendações? O relatório, ele emite uma nota, né? Então, dentro do instrumento de avaliação, vocês devem ter percebido pelo modelo que foi disponibilizado pela professora e que consta na legislação, nós temos 3 dimensões, né? Que é a organização didático-pedagógica, o corpo docente tutorial e a infraestrutura. Cada dimensão possui indicadores com critérios de avaliação, né? Então, quando a gente analisa e pontua cada um dos critérios dentro dos indicadores, a gente gera uma nota, né, para a instituição em relação à perspectiva de como está, em que nível de qualidade está a determinado curso, né, que está sendo analisado. Essa nota varia de 1 a 5, né, como vocês já sabem, e a gente considera de 3 a 5 como 3 satisfatório, né, 4 bom e 5 como excelente, né? 1 e 2 são notas nos quais a instituição ela deve passar por algum processo de regulação, né? E aí esse processo de regulação compete de fato ao INEP e existem diferentes possibilidades em relação a isso. Pode vir alguma recomendação explícita, por exemplo, em relação ao número de vagas do curso, né? Se o curso tem um número muito grande de vagas, o INEP pode recomendar
ou até mesmo determinar que o curso reduza, né, o número de vagas. Com relação INEP... ao corpo docente, a formação do corpo Exatamente, docente. também. Então, assim, a partir do relatório vem sim alguma recomendação, mas vai depender muito do que foi identificado em loco, né? Vai depender muito do que consta no relatório e da nota que foi atribuída ao curso a partir daquele olhar, né? Daquela avaliação. Mas por exemplo, normalmente quando você tem um curso 4, 5, não teria necessariamente nenhuma recomendação a ser feita, Até além da porque 4 e continuidade 5 aí já entram do naqueles processo. critérios de inovação, que faz bem feito, mas que quer inovar, que quer ter outros percursos formativos, né, experimentais, inclusive. O conceito 3, apesar de satisfatório, é um conceito que ele pode vir com algum tipo de recomendação de melhoria, né, em relação a algum aspecto específico tratado no instrumento. E os critérios, né, as notas de 1 e 2, são as notas que realmente podem, de fato, ensejar aí alguma determinação em relação à gestão do curso, né? Bom, aí aqui a gente pode acompanhar, né, dentro do nosso template aqui, que a gente tem a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que é a SERES, ela acompanha esse processo e, juntamente com o INEP, então ela regula, né, quando há necessidade de fazer alguma recomendação, ela vai organizar esse processo. E aqui a gente tem essas ações. Então, todas as ações previstas e os programas dentro das séries. E também a gente tem os instrumentos de avaliação. Então, dentro dos instrumentos de avaliação, a gente vai acompanhar... Deixa eu só voltar aqui. Vamos ver. A gente tem o EMEC, que é onde faz o cadastro que o professor Valdson comentou. Aqui a instituição acessa e preenche, geralmente o procurador institucional, ele vai preencher os dados e é esse instrumento que o professor Valdson está falando, que é aquele inicial. Exato? Exato, professora. E essa página do EMEC também é a página onde os estudantes ou o público interessado pode pesquisar, nessa página mesmo onde a senhora está nesse momento aí de consulta, né? Pode pesquisar qual é a nota de um curso, né, que foi avaliado, se esse curso está cadastrado ou não no MEC, né? Qual que é a nota da instituição. Então essa é uma página de busca, né, além dos ingressos, aonde é possível, a partir de login, né, que está ali na aba superior, a partir de login você tem acesso à possibilidade de cadastro, né, e das informações da instituição que são mais restritas, mas nessa parte aí você tem a opção de fazer busca em relação a se uma instituição está cadastrada ou não, se ela tem nota ou não, né, qual que é o conceito dela junto ao ela é MEC. autorizada. Se ela é autorizada, exatamente, né, qual que é o momento, o status aí dessa instituição em relação ao seu credenciamento junto ao Ministério da Educação. E aí, falando do nosso instrumento de avaliação, que a gente tem 3 dimensões, a didático-pedagógica, a corpo docente tutorial e a infraestrutura. Qual a perspectiva que a gente poderia dizer do gestor, qual o olhar que é importante ele ter sobre essas 3 dimensões e os indicadores? Lembrando que cada uma das dimensões tem, se eu não me engano, 25, 15, 16 indicadores. Então, não é pouquinha coisa, né? Tem que olhar, tem que ter um olhar aí detido, com atenção. Mas o que você destacaria aí sobre essas dimensões e sobre os indicadores? Bom, perfeito. Bom, nós temos essas 3 dimensões, então, e aí cada uma delas tem perspectivas diferentes, né, e possibilidades diferentes em relação à atuação do gestor, por exemplo, né? Então, na dimensão da organização didático-pedagógica, são itens, né, são indicadores relacionados mais à organização geral dos cursos, né? Então, por exemplo, metodologia, estrutura curricular, né, estágio, né, são itens ali, atividades complementares, né, são itens que tratam ali de uma organização geral do curso e que tem uma relação direta com o funcionamento da instituição de uma forma geral. Então, por exemplo, algumas instituições elas não têm por prática o trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC. Nos cursos de graduação também, né? Então tem diversas instituições que não praticam, e isso é um direcionamento da instituição. Então aquele curso ele não vai ter, né,
E ele não vai ter por conta desse direcionamento do gestor, né, da instituição. Então, é essa atenção que precisa ser dada, né, especialmente a esses critérios em relação a que o que está definido para determinado curso, ele conflua com o que está definido no âmbito institucional, né? Então, um item importante, por exemplo, políticas de ensino, pesquisa e extensão. Né? Qual que é a prática da instituição em relação à pesquisa? Qual que é a prática da instituição em relação à extensão? Essa prática, ela está consolidada nos cursos, em todos os cursos? O curso que está sendo analisado, ele tem essa prática consolidada? Né? Então, precisa haver uma sinergia, né? Uma confluência entre o que foi pensado em termos de gestão da instituição e o que foi pensado em termos de gestão dos cursos, né? Eles precisam falar a mesma língua, né? Em outras palavras. Destaque que o que a instituição informa no formulário, né, e, né, coloca, né, as informações que ela dispõe no formulário, quando a comissão faz a visita em loco, essa sinergia ela deve estar pautada por provas, né? Deve existir evidências de que, de fato, isso é realizado, Assim. de que, então, por exemplo, esse destaque que o Waldson trouxe da extensão e da pesquisa, onde que há projetos registrados, aqueles projetos estão realizados, não são só apenas registrados, mas há evidências de realização. Se a extensão, esse público da comunidade externa foi atendido, né? Quais são as evidências que a instituição tem sobre a realização desses processos? Perfeito. E aí tem uma distinção entre o processo de autorização e o processo de reconhecimento nesse sentido. Porque, obviamente, quando você vai trabalhar a autorização de um curso, no caso de uma faculdade privada, o curso ainda não começou, né? Então, você ainda não tem como trazer essa comprovação. Então, a autorização ela é feita numa perspectiva de planejamento. O que foi pensado para esse curso, né? O que foi planejado para esse curso. E o reconhecimento, né, do contrário, ele já vem nessa perspectiva de olhar o que realmente está sendo feito no curso. Então, por exemplo, né, se a política de extensão da instituição ela prevê ações com a comunidade do entorno, ali onde a instituição está localizada, é preciso que no momento da avaliação existam comprovações de que aquele curso ele realiza ações com a comunidade do entorno. Projetos registrados, como a professora falou, registros fotográficos, né? Depoimentos, porque a avaliação ela se pauta também pela fala das pessoas, então depoimentos dos alunos, dos professores, do corpo técnico e da própria representação da comunidade, da organização civil na comissão própria de avaliação, são elementos que ajudam a comissão a entender como que aquele indicador está sendo atendido ou não, né, no dia a dia da instituição. Então, ela se volta, né, nesse momento para o que está de fato institucionalizado, para o que está de fato acontecendo. E aí, por exemplo, se a metodologia prevista no projeto pedagógico tinha vamos tratar aqui do um curso EAD, né, que a gente tem. Então, a metodologia definia que o curso teria videoaulas gravadas, que teria uma interação por meio do ambiente virtual, que teria um processo ali de troca entre o professor, o tutor e o aluno, né? Então, quando a comissão ela vem em loco, ela vai observar se aquele princípio metodológico que foi pensado no projeto pedagógico, ele está de fato acontecendo ou não. Se ela vai lá, abre o AVA e verifica que o AVA é só um repositório, né? Né? Um ponto de atenção. Um ponto de atenção. Que precisa ser tomado pelo gestor, né? E aí entra de novo o papel do gestor, né? Que é de direcionar para o cumprimento daquilo que foi estabelecido, né? Que foi pensado inicialmente para o curso, tá? Da mesma forma, a gente tem na dimensão corpo docente e tutorial, elementos que são orientados, né, para essa atuação do gestor no acompanhamento das atividades do corpo docente e da tutoria em relação a determinado curso. Mas, por exemplo, a dedicação do professor, a contextualização que o professor faz em relação aos conteúdos são critérios de avaliação. Então, é muito comum os avaliadores pedirem, por exemplo, para assistir uma aula no AVA, né? Para ter acesso ao ambiente, para ver quais são as atividades que o professor está colocando à disposição do aluno, tá? Por quê? Porque isso ajuda para o avaliador compreender. Lembrem que o avaliador é a pessoa externa que vem ficar 3 dias na instituição, que ele não sabe o que acontece no dia a dia, né? Então,
quando a gente pede acesso ao ambiente virtual, para assistir uma aula, né, que está gravada, disponibilizada no ambiente virtual, para ver quais são as atividades que o professor está fazendo, é para que a comissão possa estabelecer esse link entre o que está posto no projeto pedagógico e o que está de fato acontecendo. Então, existe um indicador do corpo docente que ele observa a contextualização dos conteúdos das disciplinas em relação à realidade do aluno e à atualidade, né, ao momento atual contemporâneo que a gente vive. A gente não tem como avaliar isso se a gente não assistir uma aula do professor, né? Se não souber quais são as atividades que o professor está realizando com o aluno, tá? Então, é nesse sentido, né? E a infraestrutura da mesma forma, né? Se existe sala de trabalho adequada para o professor, né? Se existe biblioteca, né, adequada, e aí vale a biblioteca física e a biblioteca virtual, especialmente na questão dos cursos EAD, né? A biblioteca virtual é extremamente importante para que a gente consiga atingir esse objetivo. O IFRO tem uma excelente biblioteca virtual, inclusive, né? Um ganho, né? Porque até alguns instrumentos anteriores não era contemplada. Exatamente. E a dificuldade grande dos próprios alunos da educação à distância, porque a quantidade de livros, especialmente para instituições que tinham polos distantes, né, do centro, da base, do campus de origem, de acessar os títulos que eram necessários para a construção do conhecimento, para o desenvolvimento das atividades. Então, um dos elementos que vem sendo considerado na avaliação é justamente se a instituição disponibiliza uma biblioteca virtual para os alunos. Exatamente. E aí tudo conflui no sentido de observar se o que foi pensado, né, se o que foi estabelecido no projeto pedagógico está sendo cumprido ou não. E assim, mesmo que inicialmente não esteja previsto no projeto pedagógico uma prática inovadora, né, alguma coisa que não foi pensado, né, anteriormente, mas que acontece no curso, a comissão também leva isso em consideração. Então, se fosse para olhar só o que está no projeto pedagógico, eu falo, não precisava ir em loco, né? A gente vai em loco para a gente ver o que está sendo feito. E muitas vezes as instituições fazem muito mais coisas do que elas escrevem nos seus projetos pedagógicos, nos seus planos de desenvolvimento institucional. Então, a avaliação é extremamente importante nesse sentido também, né? Existem práticas que acontecem nos cursos, no dia a dia da organização, que dificilmente elas entram no projeto pedagógico, porque o projeto pedagógico ele traz uma perspectiva mais geral do curso e ela não adentra, por exemplo, no que a professora Anabela faz na disciplina dela, no dia a dia, né, da execução do curso. A dinâmica metodológica, a forma como a professora conduz a forma de a interação. Aula. Então, por esse motivo, é extremamente importante o acesso a esse professor, o acesso ao material que esse professor produz, para que a gente possa observar como que o professor conduz, de fato, o conhecimento, né, na sua relação com o aluno ali ao longo da disciplina. Bom, nossa, a gente poderia continuar aqui ad eterno, né, conversando, tirando dúvidas, o bichinho da curiosidade está ativo e espero que esteja ativo aí em vocês também, para que vocês possam pesquisar, curiosar-se, né? Tornarem-se curiosos aí a respeito do instrumento, mesmo que vocês ainda não estejam atuando na gestão, mas enquanto coordenadores de curso, enquanto professores, até porque, como o Valdson falou, é toda a gestão ela deve ser, quanto mais democrática, maior a sinergia desses processos e, lógico, maior a qualidade a ser alcançada do ponto de vista tanto de gestão quanto de qualidade da oferta do que está sendo, né, do curso que está sendo disponibilizado à comunidade. Então, para encerrar, Valdson, quais são assim, suas dicas, suas considerações, o que assim não pode faltar? Olha, você gestor, isso aqui você tem que prestar uma atenção com mais carinho ou estudar um pouco mais. Eu diria assim, não pode faltar o diálogo, né, de forma alguma. E aí, um exemplo, né, enquanto examinador, no momento da visita, não tem nada mais desconcertante do que você fazer uma reunião com um grupo de professores e os professores relatarem práticas que estão acontecendo na instituição, e aí você senta com os alunos e os alunos não sabem daquelas práticas, né? Então, precisa ter essa comunicação, precisa ter essa sinergia. Da mesma forma, você sentar com o gestor da instituição e o gestor não saber, né, o que seu professor está fazendo na sala de aula.
tá? Então, essa conversa, né, esse alinhamento em relação ao dia a dia da instituição, esse diálogo, ele precisa ser contínuo, ele precisa ser franco, ele precisa ser aberto, né? Ele precisa ser transparente em relação ao que de fato acontece no dia a dia da instituição, tá? Então, essa é uma questão extremamente importante. E aí, voltado para a educação à distância, especificamente, que é o foco, né, da pós-graduação de vocês, existe uma necessidade muito grande de que o corpo tutorial ele participe desse processo. Tá? Nem sempre o corpo tutorial é incluído no processo decisório, é incluído no planejamento do curso, no planejamento da instituição para aquela oferta. Né? Então, a dica, né, se é que eu posso dar alguma nesse momento, seria justamente desse diálogo aberto, desse diálogo franco e transparente, e da inclusão do corpo tutorial na organização do curso, no processo decisório, na participação colegiada, em tudo que diz respeito àquele curso, né? Porque essa interação entre a tutoria, o professor, o aluno, a gestão da instituição, ela também é observada, ela também é avaliada, e, especialmente na EAD, ela influencia sobremaneira no desempenho dos alunos, né? Ela influencia sobremaneira na aderência do aluno ao curso, no êxito do estudante, né? Então, o tutor ele precisa estar a par, ele precisa estar sabendo, ele precisa estar dentro do processo, de uma forma geral, para poder fazer um bom serviço, né? Prestar um bom serviço no acompanhamento discente. E ele precisa ser incluído no processo decisório para que isso aconteça. Olha, essa dica é uma dica que vale 5. Uma dica que vale 5. Muitas instituições, de fato, não contemplam a equipe de tutoria, e aí a tutoria desde os professores mediadores, como os produtores de conteúdo, nas decisões e no processo de gestão. Então, na hora que se discute a metodologia do curso, na hora que se discute a produção do material para o ambiente, a hora que se discute quais são as formas de comunicação entre a gestão e os alunos. Então, participar, por exemplo, contemplá-los no NDE, nos colegiados, são instrumentos, são estratégias importantes que a gestão deve contemplar e que, de repente, aí, olha, uma dica 5 para a gente no processo de gestão da educação à distância. Então, olha, é uma honra ter o professor Waldson aqui. Vocês terão ele aí mais algumas vezes, né, ao longo da nossa jornada. Ele está em uma disciplina da nossa pós-graduação em educação à distância. Então, aproveitem e sempre busquem. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, já dizia Albert Einstein. Então, pergunte, inquiete-se, busque e sempre esteja atento àquilo que você vai desenvolver. Tudo que você está disposto a fazer com compromisso, vai ser bem feito com certeza. Então, a gente encerra esse episódio, em uma fala que o Waldson fez, né? Vai olhar a aula do professor, vai olhar o AVA, e por isso que a nossa chamada tem avaliação, né? Esse trocadilho aí uma brincadeira aí que tem um cunho muito sério. Então, até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.